ministrar com o bálsamo para a restauração da alma. É 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim a palavra do Senhor: que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui, Senhor, está a tua linda palavra, Senhor, que vem de encontro aos nossos corações, Pai. Eu me apresento diante de Ti nessa hora e apresento a vida dos nossos irmãos que aqui estão, Senhor, para receber essa palavra gloriosa nos seus corações, Pai. Para que haja, Senhor, meu Deus, um mover do Teu Espírito no meio de nós nessa noite, Pai. Fala com eles, Pai, da mesma forma como que o Senhor falou comigo. Usa a minha vida como instrumento que sou nas Tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Essa palavra aqui, né? Ela é uma exortação à vida íntima do cristão em sua relação pessoal com o Senhor, né? E aqui nós podemos encontrar um chavão, né, que diz assim: somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Amém? Todo mundo conhece e sabe que nós somos seres espirituais. Somos seres trinos, tripartidos, né? Corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo, né? E tem áreas da nossa vida que nós precisamos identificar e que precisam de cura, né? Não é só o nosso corpo físico que precisa de cura, a nossa alma também precisa de cura. E há muitas pessoas vivendo uma vida almática, né? Tomando decisões através dos sentidos da alma, que é a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, da nossa vontade, né? A alma está entre o espírito e o corpo e pertence aos dois. O espírito é o nosso ponto de contato com Deus. E a alma é a nossa persona. São os pensamentos, os sentimentos, as emoções. E é através da alma que nós temos consciência de nós mesmos. Mas nós estamos ligados ao mundo espiritual através do nosso espírito, o espírito humano, né? E ao mundo material através do nosso corpo físico. Então eu gostaria de dar assim uma breve explicação sobre áreas da nossa alma, né? As capacidades. A alma se divide em mente, vontade e emoções. A nossa mente é a sede da alma, né? Onde está o nosso intelecto, os pensamentos, o raciocínio, memória, né? A vontade é a capacidade de nós tomarmos decisões, de nós fazermos escolhas. E as emoções é a capacidade de expressar os nossos sentimentos, né? Os nossos gostos, a nossa simpatia, as nossas alegrias, tristeza, amor, ódio, né? Essas são as áreas da nossa alma. E a alma do ser humano é singular. Lá em Gênesis 2:7, né? Ali o Senhor nos apresenta a criação do gênero humano. Então, quando o homem foi criado, ele tinha comunhão com Deus em seu espírito humano, né? Que governava a sua alma, que por sua vez governava o seu corpo. O homem era um ser governado pelo Espírito. Mas, né, após a queda do homem pela obediência, quando entrou o pecado,
o espírito do homem morreu para Deus. E o homem perdeu a comunhão com Deus, o seu Criador. E o homem começou a ser governado pela sua alma. Passou a ter uma vida almática. Então, irmãos, a pior enfermidade, a enfermidade do espírito humano, por causa do pecado do homem. Mas, quando nós começamos a ter um contato com o Senhor, quando nós nos convertemos e recebemos a Jesus, nós ficamos livres da culpa do pecado. Amém? Amém. Amém. Ou a pessoa acredita e aceita receber Jesus em sua vida e recebe o perdão de Deus, ou ela vai tentar de alguma forma remir este sentimento, né? De culpa, de remorso, de ressentimentos. Irmãos, foi a nossa independência de Deus que causou enfermidade na nossa alma. Antes da nossa real conversão, nós não tínhamos paz em nosso coração, não é assim? Quando nós nos convertemos, Deus, através da sua palavra, mais o Espírito Santo, né, começou uma limpeza no nosso interior, na nossa alma. Assim, o nosso espírito foi vivificado para que começasse o processo de santificação. Então, primeiro, nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. O segundo passo, passamos pelas águas do batismo, né? E esse processo vai continuar até o fim da nossa existência. Esse processo de santificação, que começa lá na nossa conversão, né? Pelo batismo, e nós vamos caminhando assim na direção do Senhor. A santificação e a cura da alma está no operar diário da cruz de Cristo em nossas vidas. Amém? Amém. Todos os dias, né? Nós temos que trabalhar pela nossa santificação. Desde a queda do homem pelo pecado, os seres humanos foram tomados por um coração enganoso. Nós sempre pensamos queremos agir para agradar a nós mesmos, né? Até mesmo quando nós fazemos o bem, é para o nosso deleite. Nós precisamos constantemente pedir a Deus, no Deus Pai, né, que nos dê um coração igual ao dele, um novo coração, para que o nosso próprio coração não se engane. Então, não haverá cura enquanto não encararmos a nossa própria realidade. É preciso que nós reconheçamos que precisamos de cura interior. Precisamos admitir os nossos erros, também que nós estamos feridos muitas vezes por algumas coisas que acontecem, que também ferimos outras pessoas, mesmo que involuntariamente, né? Reconhecer diante de Deus os nossos pecados, as nossas frustrações, enfim, expor a nossa dor diante do Senhor. Irmãos queridos, se as pessoas não forem honestas consigo mesmas e não enfrentarem a sua própria realidade e não trabalharem a raiz do problema que elas estão enfrentando, elas vão acabar arranjando mecanismos para esconder o seu problema, dissimulando e usando máscaras. E assim, elas ficarão aprisionadas nas malhas das mentiras de espíritos enganosos, verdadeiros verdugos, né? E não saberão como sair dessa situação. Então elas camuflam, escondem, dissimulam sua real situação espiritual. Muitos se sentem confusos por não conseguirem determinar as causas dos seus conflitos e sentimentos como medo, mágoa, ira, ressentimento, vergonha, culpa, ansiedade, né? Tantos sentimentos que a gente tem nessa vida e que faz sentirem-se ainda mais culpados diante de Deus e não conseguem ter um relacionamento saudável
consegue desenvolver a sua comunhão com Deus. Tem pessoas que até têm vergonha de orar, né? Tem medo de orar, de chegar diante do Senhor. Tamanho sentimento de culpa, de vergonha que elas enfrentam. Alguns até criam um mecanismo de defesa. Assim, a culpa nunca é dele, né? Sempre do outro, a fim de se proteger. Mas apenas enganam a si mesmos. Lembra de Adão? Né? O que ele falou do Senhor? Foi a mulher, né? Foi ela, não fui eu, foi ela, né? E assim nós agimos algumas vezes também. A culpa sempre é do outro. A pessoa tem feridas, que tem feridas na alma, ela deve procurar tratar com urgência. É um processo, irmãos, que exige a intervenção de Deus para alcançar a cura e a libertação da sua dor. Sabe, o nosso corpo, ele sofre consequências das feridas da alma e também promove desequilíbrio em nós, né? Tem muitas pessoas que contraem doenças psicossomáticas. Tem pessoas que têm pressão alta causada por emoções, pelo emocional, diabetes, psoríase, tantas doenças, né, que são providas de problemas emocionais. Muitos têm recorrido até a psicólogos, a psicanalista, a psicoterapeuta, né, que ajudam a atenuar o problema e até reorganizar e alinhar as ideias da pessoa, né? Porque encontram lá a raiz da sua dor, mas eles não confrontam pecados daquela pessoa. A terapia, ela apenas se viabiliza pela esperança de voltar a ter alegria e conforto. Nós entendemos que muitas são as feridas causadas por traumas psicológicos, né? Na nossa persona, no nosso eu, e pode desencadear feridas profundas na alma dessa pessoa. Feridas causadas por relacionamentos tóxicos com pais, com cônjuge, com parentes, que vivem em ambientes nocivos, né? E tem muitas pessoas que produzem alguns transtornos também, tipo transtorno obsessivo compulsivo, né? Que chamamos de TOC, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno, anorexia, depressão clínica, depressão pós-parto, esquizofrenia, borderline, que é uma coisa assim nova, né? Que é da personalidade, né? Transtorno de personalidade, estresse, muitas tantas coisas, né? Que foram descobertas que são através de traumas psicológicos. E o processo de cura da alma ferida, ela só começa verdadeiramente com um relacionamento profundo com Deus. Glória a Deus, por aleluia. parte da pessoa que precisa de cura interior, né? Quando lemos o Salmo 139, a gente vê ali que o Senhor esquadrinha o nosso ser, né? Ele sabe o nosso sentar, o nosso levantar, Ele sabe até aquilo que a gente vai falar antes mesmo que a gente produza, né? A palavra. Então o Senhor conhece tudo a nosso respeito, né? Não precisamos nem falar, né? Não é que nem um psicólogo, você tem que ir lá conversar, falar, soltar, né? O Senhor conhece tudo. E só o Senhor é poderoso para curar qualquer doença física ou na alma. Ele deseja sarar a alma doente, né? A alma sedenta, a alma aflita, né? A alma que está passando ali por angústia. Só Ele mesmo pode curar. Então, a cura interior ela é promovida pela libertação, e a libertação pela poderosa palavra do Senhor e o Espírito Santo. O desejo de Deus é sarar a alma ferida. Só Ele tem o bálsamo para curar essa ferida. Ele vai ungir a ferida e vai curar essa ferida também. Amém, glória a Deus. Pelo quê? Pela manifestação do seu poder, pela sua bondade, pela sua misericórdia pelas nossas vidas. Quem interessa diz amém. Amém. Ele trará saúde emocional esta noite. Aleluia. Né? Glória a Deus. Os remédios para a cura da alma são
fé, oração, confissão e arrependimento. Vamos repetir? Fé, oração, confissão e arrependimento. Então, para que haja mudança de velhos hábitos na nossa vida, né? Para que haja uma verdadeira conversão e cura emocional, tem que ter esses 4 elementos. Diversas pessoas estão precisando de cura interior, por não conseguirem liberar perdão. Isso é muito comum, né? E infelizmente, enquanto estiverem retendo o perdão, vão continuar sofrendo, né? Tem o Salmos 32:3 que fala, 39:2, né? Davi também fala sobre isso no seu salmo, né? Enquanto ele não liberou aquele perdão, ele ressecaram os ossos dele, né? É o que ele explica lá no salmo. Tem um dramaturgo que fala bem assim, ele é bem conhecido, né? Que fala assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Forte isso, né? Mas tem pessoas que ficam remoendo, guardando, né? E aquela raiz vai crescendo, né? Raiz de ressentimento. E há uma invasão silenciosa dos males que afligem a alma humana e gera prejuízo e gera muitos conflitos sociais também. Pessoas que todos os dias se suicidam, que se automutilam, se isolam do mundo, né? Depressivas, por questões relativas a pensamentos negativos, a sentimentos ambíguos, a pulsões, né? Permanecem frustradas, decepcionadas, desapontadas. São pessoas que não se aceitam como são, pela sua aparência, por suas limitações, por sua cor, sexualidade, estado civil, situação econômica, complexos, enfim, né? Pessoas que não aceitam. Então aquilo fica assim, ó, remoendo a sua mente, a sua alma. Enfim, essas pessoas, elas necessitam de cura e de libertação, e tão somente precisam de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas elas precisam de Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor cura primeiro o espírito, tirando o pecado do coração dessa pessoa, porque Ele também tem o poder para curar o corpo físico, tirando a doença, e mais, Jesus pode curar a alma dessa pessoa, sarando sentimentos, feridas e as dores da alma. Jesus é o grande médico. E quando Ele realiza um transplante, traz um novo coração, olhos e ouvidos espirituais serão abertos. Algumas doenças físicas são psicossomáticas, como eu falei, né? Tem um lado espiritual, envolve emoção, e para haver uma cura total, é importante tratar o lado espiritual e resgatar a comunhão com Deus e alcançar a reconciliação com o Pai. Isso se chama libertação. Jesus, Ele pode e quer libertar de qualquer influência espiritual maligna e trazer a cura completa para essa pessoa, né? Há muitos exemplos de cura e libertação na Bíblia. Todos aqueles que vieram, se apresentaram diante do Senhor, tiveram seus pecados perdoados e também obtiveram a cura, né? Podemos citar como exemplo Mateus 4, que fala de pessoas que eram atormentadas, né, dominadas por demônios, né? Tinham males e tormentos, e elas obtiveram a libertação e a cura. Também os leprosos, que eram pessoas doentes fisicamente, mas também de alma, porque eles eram desprezados, eles eram isolados das outras pessoas, então eles sentiam muita solidão, né? Mas eles também foram curados no seu corpo e na sua alma. Por quê? Porque eles foram até Jesus. Todos aqueles que foram diante do Senhor receberam a cura. Aleluia, glória a Deus. Então, o Salmo 147:3, né, diz que só Ele cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Só o Senhor. Louvado seja Deus.
Todos nós precisamos de uma obra mais profunda no íntimo dos nossos corações, todos nós, né? Alguns de nós tivemos traumas, né? Tem traumas também pessoais, como perdas pelo luto. Nós temos que aprender a respeitar a dor do luto das pessoas. Eu até estou fazendo um workshop sobre isso, porque eu trabalho com pessoas aqui na igreja que são viúvas, divorciadas. Então eu tenho que aprender a respeitar essas pessoas, porque o luto é perene para algumas pessoas, né? O luto é eterno, mas a dor não precisa ser, né? E nós podemos trabalhar junto a essa pessoa, né? Ministrando sobre ela para que a sua dor seja atenuada. Amém? Amém. Então o Ministério Bethesda, né, que é o ministério que eu trabalho, é um lugar de cura, né? A pessoa que também se divorcia, ela passa por um tsunami na sua vida, também uma perda que ela recebe, né? E aquilo mexe muito com o emocional, com o sentimento da pessoa, e ela precisa ser restaurada na sua alma. Então, busquemos a Deus, né? Jeová Rafá, se quisermos realmente a cura da nossa alma, né? Precisamos ansiar pela graça do Senhor e expor ao Senhor a nossa dor. Nada podemos esconder dele, né? Confessarmos os nossos pecados, receber a paz de Cristo, aquela paz que só Ele pode nos dar, aquela paz que excede todo o nosso entendimento, né? A paz que Cristo quer nos dar. E o que Ele fala? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É isso que Ele quer para nós, que nós tenhamos paz no nosso coração, que nós aquietemos o nosso coração, a nossa mente, o nosso coração, né? Cristo, Ele não violenta a nossa vontade, né? Ele usa apenas aquilo que nós lhe entregamos, até ver que nós nos rendemos totalmente a Ele. Só nele a cura, só nele a salvação, somente nele podemos encontrar paz para a nossa alma. Só em Jesus, em nenhum outro lugar. E há uma promessa em Jeremias 31:25 que diz assim: restaurarei o exausto e sararei o enfraquecido. Aleluia. Esta é a vontade do Senhor para nós: curar e restaurar, liberar o seu perdão e o seu amor nas nossas vidas. E para concluir, como nós estamos necessitados da cura da alma, não há nada que satisfaça o nosso ego, não há nada que possa curar. A cura da alma não tem a ver com bens que nós possuímos ou que podemos ter, não tem a ver com lugares bonitos que nós visitamos ou frequentamos. Isso tudo é importante, mas nenhuma coisa é mais importante do que a sua mente e o seu coração, né? Porque a palavra diz: guarda o teu coração, porque é dele que provém, né, os caminhos da vida. Aleluia. Então, a falta de fé, a ausência do perdão, aquela culpa na consciência por alguma coisa, são itens que prejudicam a nossa alma e ferem, causando muita dor. E muitas pessoas hoje estão feridas porque procuram preencher o vazio da sua alma com aquilo que não satisfaz. A bebida para acalmar a dor, a droga para dar aquele prazer ilusório, o excesso de trabalho como uma fuga do mundo real, né? Mas quando o efeito passa, a dor emocional volta e a paz não volta, né? Porque ela se exauriu naquilo que ela buscou e nada vai fazer efeito. Outra coisa, as notícias também, que nós somos bombardeados todos os dias, né, através dos telejornais, elas consomem a nossa atenção, né? O que nós vemos lá? Tragédias, guerras, né? Tudo aquilo que diariamente, se você ligar na televisão 2 vezes por dia, é tudo a mesma coisa, mas a gente é bombardeado por isso, né? Inclusive, né, eu ligo todo dia para minha mãe, que mora em Paranaguá,
e ela tem 83 anos, e ela todo dia ela fala, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, você viu outra coisa, você viu isso, viu aquilo, né? Às vezes ela fica dominada por aquelas coisas assim, fica assustada, de mãe, pare de assistir telejornal, leia a Bíblia, escute pregação, né? Porque senão aquilo domina a pessoa. Então a gente não pode deixar ser dominado por isso. Muitas pessoas estão assim, encantadas, enfeitiçadas pelas mídias sociais, né? São capturadas em sua mente por um aparelho celular, viciadas até. Deixam de orar, deixam de ler a palavra, deixam da comunhão com as pessoas, né? Muitas vezes a gente está num ambiente assim, tem 4, 5 pessoas e todas estão ao mesmo tempo. Obrigada. Todos estão ao mesmo tempo assim, no celular, sem conversar. Está desligado isso? Está no microfone? Então, esses cenários, eles refletem na saúde mental do ser humano, né? Essas coisas que nos bombardeiam todos os dias, né? E o grande conflito espiritual nos afeta, nos impacta diariamente, né? E nós somos bombardeados por muitas coisas todos os dias. E o inimigo, ele se aproveita de tudo isso, o inimigo de nossas almas, né? Ele usa uma série de coisas para nos bombardear a nossa mente, né? E mexer com as nossas emoções. Esse é o papel dele. Então, centenas de pessoas buscam cura mental, respostas para suas dores, tragédias, né, pessoais, e necessitam de paz interior. Muitas pessoas, né? Eu mesmo trabalho com mulheres, com casas protetivas, pessoas que passam por violência, né? E são histórias terríveis, né? A gente tem que trabalhar o amor de Deus, expressar o amor de Deus sobre essas pessoas. Essas pessoas não conhecem o amor de Deus e por isso sofrem, né? Sofrem na sua mente, né? O seu coração está ali arrebentado muitas vezes. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Glória a Deus, aleluia. O príncipe da paz está aqui essa noite. Aleluia. E ele tem um bálsamo que pode curar a sua alma. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Amém. Então eu gostaria, porque há uma unção de cura nessa noite, cura da alma. Nós estamos orando por isso, para que você receba. Você que está passando por situações difíceis, né? E aquilo mexe com o teu emocional, te faz sofrer, te tira a paz, te tira o sono, né? E você fica aflito com uma série de coisas. Então, hoje o Senhor quer tirar isso de você. E quando você sair daquela porta para fora, você saia daqui em paz. Aleluia. E receba a paz do Senhor na sua vida. Então, para isso agora, eu gostaria que você ficasse em pé por um instante, curvasse a sua cabeça e fechasse os teus olhos, porque eu quero ler o Salmo 6 para você, onde Davi expôs a aflição da sua alma, que estava perturbada. Muitas vezes nós nos encontramos também, né? Não era só Davi, nós também. Essa oração no Salmo 6 diz assim, escute, né? Ou fique de cabecinha baixa, de olho fechado, eu vou falar para você. Ó Senhor Deus, não me repreenda quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus, por causa do teu amor. Livra-me da morte, pois no mundo dos mortos não és lembrado e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal.
o Senhor Deus me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Amém?